Etapa 2 da jornada com o livro do céu. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as ações de graças que cada criatura lhe deve, e fazer as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Que maravilha, que graça, que bênção do Senhor. Mais um dia, mais uma oportunidade de poder compartilhar o livro do céu, lendo, meditando, ouvindo o que o Senhor tem para nos comunicar, não só no que já está escrito, mas também no que Ele quiser revelar a mais, quiser esclarecer a mais, para ir iluminando a nossa mente, a nossa inteligência, para estar cada vez mais abertos à compreensão daquilo que Ele quer realizar individualmente na nossa alma, mas também em todas as almas de todos os tempos. Eis-nos aqui, Senhor, para ser para Ti na Tua santíssima vontade. Então, continuando essa jornada que o Senhor vem convidando a cada dia para darmos passos em direção a esse conhecimento e a essa vida que Ele tem reservada para cada um de nós. Volume 12, continuando. Capítulo 4, 2 de abril de 1917. As penas da privação de Jesus são penas divinas. Estava me lamentando com meu sempre amável Jesus de suas habituais privações e lhe dizia: meu amor, que morte contínua, cada privação tua é uma morte que sinto, mas morte tão cruel e impiedosa que, enquanto faz sentir os efeitos da morte, não faz morrer. Eu não entendo como a bondade de seu coração pode resistir em me ver sofrer tantas mortes contínuas e depois me fazer viver ainda. E o bendito Jesus veio por pouco tempo e, me apertando ao seu coração, me disse: minha filha, abraça-te ao meu coração e toma vida. Saiba que a pena mais satisfatória, mais agradável, mais potente, que mais me iguala e pode me enfrentar, é a pena da minha privação, porque é pena divina. Você deve saber que as almas estão tão unidas comigo que formam muitos elos unidos juntos em minha humanidade. E à medida que as almas se perdem
rompem estes elos e eu sinto por isso uma dor como se arrancasse um membro do outro. Agora, quem pode me unir estes anéis? Quem pode soldar de novo para fazer desaparecer a ruptura? Quem poderá fazê-los entrar de novo em mim para dar-lhes vida? As penas de minha privação, porque é divina. Minha pena pela perda das almas é divina. A pena da alma que não me vê, não me sente, é divina. E como as duas são penas divinas, podem beijar-se, unir-se, fazer-se frente e ter tal poder de tomar as almas desvinculadas e uni-las em minha humanidade. Minha filha, te custa muito minha privação? Então, se te custa, não tenha inútil uma pena de tanto custo. Assim como eu te faço dom dela, não a tenhas para ti, mas fala a voar no meio das combatentes e arranca as almas do meio das balas e encerra-as em mim. E como fechadura e selo, põe a tua pena, e depois a tua pena faz girar por todo o mundo, para fazê-la pescar almas e conduzi-las novamente a todos em mim. E à medida que sentes as penas das minhas privações, assim irás pondo o selo de nova união. Então, vem, Senhor, nos ajudando aqui a compreender o que o Senhor está comunicando nesse capítulo, onde fala que as penas da privação são penas divinas, da privação de Jesus. A Luísa está se lamentando dessa privação, que muitas vezes ele não se faz ver sensivelmente. Então, para ela isso é um rasgo, porque ela é muito acostumada com essas manifestações sensíveis de ver, de ouvir, de participar ali das realidades, embora místicas, espirituais, mas acostumada nesse contato muito próximo com Jesus. Então, quando ele demora a entrar em contato com ela, a falar, a se mostrar, ela já fica toda aflita. E ele vem dizendo que isso é um sinal de que a alma está participando das mesmas penas dele, porque ele sofre penas inauditas por causa da ingratidão do ser humano, das almas que estão desvinculadas da sua vontade. Então, não estar aparecendo, não estar se comunicando ali diretamente com ela é uma forma de privá-la e nessa privação participar as penas dele mesmo, por estar distante das almas, ou melhor, as almas estarem distantes dele. Então ele vai dizendo: abraça-te ao meu coração e toma vida, quer dizer, una-se comigo para ter vida. Saiba que a pena mais satisfatória, mais agradável, mais potente, que mais me iguala e pode me enfrentar é a pena da minha privação, porque é divina. Então, não ter ali aquela presença sensível, aquela comunicação sensível com ele é uma pena divina, porque ela está ali querendo ele e está vivendo, dando a sua vontade para ele. Então esse sofrimento dela é divino, porque é o sofrimento dele mesmo nela. Então, quanto que é importante ela saber disso, nós sabermos disso, que os sofrimentos na vontade divina, na divina vontade, os sofrimentos são sofrimentos do próprio Jesus. Não são sofrimentos da alma em si, que advém dela mesma, mas são sofrimentos comunicados pelo Senhor. Então, ter sofrimentos comunicados pelo próprio Senhor é como ele fala, não tem nada que mais possa
ser agradável para Ele e unir mais a alma a Ele do que essas penas de sofrimentos, principalmente quando são sofrimentos que a alma vive por não ter ali Ele sensivelmente se comunicando com a alma. Então, até podemos compreender que nós, nesse tempo em que vivemos essa realidade de conhecer as verdades do livro do céu, lendo os escritos que a Luísa deixou, que ele deixou através da Luísa, compreendendo, acreditando que é verdade o que está escrito, mas sem ter essa presença sensível dele nos falando ao pé do ouvido, aparecendo para nós visivelmente. Então são privações. Muitas vezes também nós vivemos, principalmente no tempo da purificação, ainda vivemos muito essa realidade de acreditar que Ele está falando conosco, está se comunicando na nossa inteligência, mas a gente não tem ali uma confirmação de que realmente é Ele que está falando, porque nós não escutamos sensivelmente a sua voz, diferente da Luísa. Então nós cremos, nós vivemos muito pela fé e vivemos muito essa privação. Então nós acreditamos que é o Senhor mesmo que está falando conosco, mas é uma privação que nós vivemos muito pela fé. E é importante acreditar nisso, que é pela fé que nós vivemos. Nós cremos nesses escritos, cremos na sua palavra deixada a nós, não só através da igreja, pela Bíblia, pelo magistério, pela tradição, a doutrina contida no catecismo, toda essa comunicação do céu para nós, mas também nesses escritos místicos, nessas revelações particulares, onde o Senhor vem trazendo muitas informações, vem revelando muito daquilo que Ele quer nos dizer. Mas se Ele comunicou-se de forma sensível com os místicos para deixar esses conhecimentos, para nós é muito através da fé. Nós vivemos muito essas privações. Podemos até dizer que nós vivemos realmente privações do Senhor e vivemos muito da fé. Então eu me lembro daquela passagem também onde Jesus aparece no Domingo da Misericórdia, aparece para Tomé e diz para ele: creias, não seja incrédulo. E feliz aquele que crê sem ter visto. É importante acreditar? Sim, mas acreditar sem ver é muito mais meritório. Então, bem-aventurados aqueles que acreditam sem escutar sensivelmente, sem ver sensivelmente, sem fazer uso dos sentidos para ter confirmação. Então, é um acreditar puro. Então, que a gente também possa confiar na pureza da fé que Ele nos comunica, porque a fé vem dele mesmo, porque a fé é o próprio Deus. Então, acreditar que essas privações de não tê-lo sensivelmente é também para nos atrair, para estarmos mais unidos a Ele. E Ele fala, esses elos. Você deve saber que as almas estão tão unidas comigo que formam muitos elos unidos juntos em minha humanidade. Então somos almas na Divina Vontade, somos almas que formam elos, essa corrente de comunicação, de união com o Senhor, com a sua humanidade. E à medida que as almas se perdem, rompem estes elos. Então aquelas almas que estão fora da vontade de Deus, que estão rebeldes, que não querem saber, elas rompem essas correntes, rompem esses elos de comunicação com o Senhor. E ele sente, ele diz: eu sinto por isso uma dor, como se arrancasse um membro do outro. Então é como se arrancasse um braço, arrancasse um dedo, arrancasse uma perna dele, porque é quebrando esse elo, quebrando essa união com Deus. Agora, quem pode me unir esses anéis? Quem pode moldar de novo, soldar de novo para fazer desaparecer a ruptura?
Quem poderá fazê-los entrar de novo em mim para dar-lhes vida? As penas de minha privação, porque são divinas, porque é divina. Então, uma alma que sofre essas penas de privações do Senhor, na divina vontade, tem esse poder de fazer essa solda nesses anéis dessa corrente, para fazer novamente essa comunicação, fazer desaparecer essa ruptura dessa corrente que foi quebrada, que foi separada ali, e vai comunicar de novo, faz de novo entrar a vida. Então, essas privações faz com que esses anéis, esses anelos sejam de volta restaurados, porque essas penas de privação do Senhor são penas divinas. Então, somos mais que agraciados, mais que bem-aventurados por termos a oportunidade de fazer essa solda nesses anéis, desses elos de comunicação, dessas correntes que unem o Senhor às almas. Minha pena pela perda das almas é divina. A pena da alma que não me vê, não me sente, é divina. E como as duas são penas divinas, podem beijar-se, unir-se, fazer-se frente e ter tal poder de tomar as almas desvinculadas e uni-las em mim, em minha humanidade. Então, olha esse trabalho de cooperação que a alma pode fazer na divina vontade. Ser para o Senhor, na sua humanidade, ter esse poder, porque são atos divinos que a alma está realizando. Então, essas privações, por serem também divinas, junto com as penas que ele sofre pela perda das almas, unindo, beijando-se essas duas realidades, das penas dele e das privações que a alma sente, torna possível essa união dessa alma que vive na divina vontade com Jesus, para poder retomar essas almas desvinculadas, porque quando a alma faz esses atos, sabendo que essas privações são privações divinas, são penas do próprio Jesus, repara aquelas almas que não têm essa consciência, aquelas almas que estão separadas, que estão longe, que estão desvinculadas. Então faz esse processo de reparação e dá para essas almas, traz de volta essas almas para o Senhor. Então é um trabalho, é uma missão divina mesmo, a missão da alma que vive na divina vontade, de estar unida, fazendo os atos do próprio Senhor, a humanidade dele existindo através da alma. Assim como eu faço o dom dela, não a tenhas para ti, mas fala-as voar no meio dos combatentes e arranca as almas no meio das balas e encerra-as em mim. E como fechadura e selo põe a tua pena, e depois a tua pena faz girar por todo o mundo para fazê-las pescar almas e conduzi-las novamente todas em mim. E à medida que sentes as penas das minhas privações, assim irás pondo o selo de nova união. Então, tendo essa consciência de que viver pela fé, essa privação de não poder estar sensivelmente recebendo as comunicações do Senhor, faz com que, e aceitando isso, amando essa realidade, faz com que sejamos esses cooperadores para fazer essas restaurações e não reter para si, nós não podemos reter para nós nenhum bem, nenhuma graça que o Senhor nos comunica, inclusive através da privação, das penas, não reter para nós, mas doar para, ele fala que fazê-las voar no meio dos combatentes e arrancar no meio das balas. Doar para o Senhor esses atos, porque são divinos, para que possam ser atraídas atraídas as almas novamente para
para perto de Deus, para junto de Deus, trazê-las novamente, retirá-las da perdição, retirá-las da morte, porque muitas almas por si só não terão capacidade de retornar, não terão capacidade de salvação por mérito próprio. Claro que ninguém tem mérito próprio para se salvar, é o próprio Deus, mas ter esse movimento de buscar, porque o movimento da busca pelo Senhor é um movimento da vontade nossa. Ele atrai, ele forma meios para nos atrair. E os atos na divina vontade são esses meios de atração que o Senhor vai comunicando para as almas. Então, esses méritos, esses benefícios, esses bens que uma alma na divina vontade vai fazendo através dos atos, vai proporcionando com que o Senhor possa dar luzes, dar graças para que as almas que estão desvinculadas, que estão vagando, que estão por aí perdidas, elas possam serem tocadas em algum momento da sua vida e serem atraídas novamente para Ele. Então, também me lembro agora da aparição de Nossa Senhora em Fátima, quando ela dá a visão para os pastorzinhos de muitas almas caindo no inferno, e ela diz para eles: muitas almas vão para o inferno porque não há quem reze e se sacrifique por elas. Então já é algo assim que é verdadeiro, que muitas almas se salvarão pelo sacrifício e pelas orações de outras almas. E se isso acontece na ordem da santidade humana, na realidade da redenção, imagina isso na divina vontade. Isso é potencializado porque os atos, as orações, os sacrifícios, os oferecimentos, as penas de uma alma na divina vontade são realidades atemporais, são realidades eternas, porque são realidades divinas, não são apenas mais atos humanos, mas são atos divinos. E por serem atos divinos, alcançam as almas de todos os tempos, do presente, do passado e do futuro. E pode atrair um número grandioso de almas, pode beneficiar um número grandioso de almas. Então, diferente de uma alma que se sacrifica e que reza apenas dentro ali da realidade da redenção, da santidade das virtudes, da santidade humana, que é direcionada para uma alma, porque a intenção, quando aquela alma está se oferecendo, rezando, ela está pedindo por alguém, ou até mesmo para mais de uma pessoa, e esses méritos ela oferece para aquela alma, para a salvação daquela alma, seja um parente, um amigo, um conhecido, ou até mesmo um desconhecido. E o Senhor pode sim, se ela oferece esses atos para o Senhor para alcançar aquelas almas, tem esse poder sim, porque o poder é de Deus, mas na divina vontade nós não fazemos esses atos direcionados para uma pessoa específica, nós fazemos atos que é o próprio Deus que faz em direção a todas as almas, a todas, de todos os tempos, por serem atos eternos, atos divinos. Então o poder ele é potencializado até mesmo de forma que nós não podemos alcançar na nossa inteligência a dimensão da quantidade, da forma como isso vai alcançar as almas. Mas saber dessa verdade, ter essa informação de que esses atos, essas penas, esses sofrimentos na divina vontade, eles podem alcançar muitas almas, porque é o próprio Deus agindo na alma que se oferece na sua divina vontade. Então, muito importante a gente compreender isso. É um texto que dá para a gente meditar bastante a respeito dessa realidade, das penas na divina vontade,
como que ela tem esse poder de trazer novamente muitas almas para essa união desses elos novamente com o Senhor. No capítulo 5, de 2 de abril de 1917, não é o sofrer que torna a criatura infeliz. Torna-se infeliz quando falta alguma coisa ao seu amor por Deus. Encontrando-me em meu habitual estado, meu sempre amável Jesus veio e, como eu estava sofrendo um pouco, me tomou em seus braços, dizendo: querida filha, amada filha minha, repousa-te em mim. Antes, tuas penas não as tenhas consigo. Envia-as sobre minha cruz, a fim de que façam cortejo às minhas penas e me aliviem. E minhas penas cortejem as tuas e te sustentem. Ardam de um mesmo fogo e se consumam juntas. E eu olharei para as tuas dores como minhas. Dar-lhe-eis os mesmos efeitos, o mesmo valor, e farão os mesmos ofícios que eu fiz sobre a cruz para o Pai e para as almas. Aliás, vem tu mesma sobre a cruz. Como seremos felizes juntos, estando juntos, mesmo sofrendo, porque não é o sofrer que torna a criatura infeliz, mas sim o sofrer a torna vitoriosa, gloriosa, rica, bela. Faz-se infeliz quando falta alguma coisa ao teu amor. Tu, unida comigo sobre a cruz, serás preenchida em tudo no amor. Tuas penas serão amor, tua vida será amor, todo amor, e por isso serás feliz. Então, olha que maravilha essa revelação do Senhor, que não é o sofrimento que faz a criatura ser infeliz, mas o que faz a criatura ser infeliz, o que traz para ela a falta de alguma coisa é essa falta de amor. Então, quanto que é para a alma estar sofrendo, mas por amor a Deus, faz toda a diferença. Quando o Senhor se deixou passar pelos sofrimentos, pelas penas, principalmente pensando na realidade da paixão, da crucificação, dos flagelos, coração de espinhos, subida do Monte Calvário, toda aquela realidade da paixão de Jesus externa, aquela paixão externa que nós conhecemos, toda aquela realidade dele, ele era sofrimento sim, mas era um sofrimento com sentido. Era um sofrimento que o Senhor estava passando porque tinha uma razão. A razão maior, inclusive, não era apenas para salvar as almas, para trazer de volta, para abrir de volta o céu para as almas, mas era esse amor pelo Pai. Era o amor de Jesus humano ali pelo Pai, de sofrer para reparar o Pai, para devolver almas para o Pai, de sofrer ali para a glória do Pai. Então, esse amor que Jesus tinha para com o Pai é que ele fala no livro das 24 horas da paixão, que o que fez ele passar por tudo aquilo foi o amor. Foi o amor, não foi outra coisa. Não foram as criaturas que fizeram Jesus sofrer diretamente, foi o amor pelo Pai em primeiro lugar e depois pelas almas, depois pelas criaturas. Então era um sofrimento que tinha uma razão, que tinha um sentido, que tinha um propósito. Então não era um sofrimento infeliz, como muitas vezes as almas, quando passam por tribulações, dificuldades, adversidades, ficam se lamentando, ficam se debatendo, se rebelam, blasfemam contra Deus, se dizem as pessoas mais infelizes porque estão sofrendo.
mas porque não encontraram um sentido para aquele sofrimento, não compreenderam a razão do porquê está sofrendo. E nenhum sofrimento ele nos chega de graça, nenhum sofrimento é por acaso, nenhum sofrimento é aleatório. Tudo na nossa vida existe um para quê. E compreender o para quê faz toda a diferença. E quando vamos compreendendo, isso é graça de Deus, não é algo que é humano, não é algo que é natural. Nós percebemos o significado, entendermos, compreendermos. E ao compreender, assumir, é algo que é o Senhor mesmo que nos comunica, porque é o amor dele mesmo que nós recebemos para ir compreendendo as realidades que estão acontecendo. Então, esse sofrimento, essas crucificações que muitas vezes nós sofremos na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso estado de vida, onde a gente está ali vivendo, onde é o nosso cercado da vida, seja numa realidade familiar ou não, numa realidade profissional, independente da circunstância, ir compreendendo que aquilo ali é uma disposição de Deus e que por trás dessa realidade existe um bem maior, existe uma comunicação de amor de Deus para com a nossa alma, faz com que, se a gente compreende isso, faz até mesmo de chegar ao ponto da gente desejar sofrer, porque o crescimento, o desenvolvimento que a nossa alma vai adquirindo com os sofrimentos, com essas adversidades, por causa que se entende e se enxerga por trás disso o bem, ai meu Deus, a graça que está contida, né? Que muitas vezes ela não aparece, porque no sofrimento, muitas vezes a gente não consegue enxergar mesmo o bem, não consegue enxergar a realidade benéfica que existe ali. Ela está selada, ela está velada, está oculta muitas vezes. Dificilmente vamos conseguir enxergar o bem, mas se ao menos acreditarmos que existe um bem maior ali por trás, envolvido dentro desse pacote, já vai ser motivo para a gente ao menos ter resignação diante da circunstância, se estar resignado, porque se nós compreendermos que tudo que nos vem é Deus quem nos proporciona, tudo que nos vem, tudo que nos chega, tudo que nos acontece é o Senhor que está nos proporcionando, e receber isso como sendo da parte dele faz uma diferença louca, porque Deus, como Pai amoroso que é, como Pai bondoso que é, Ele não vai nos mandar nada que venha de sofrimento, de penas, de adversidade, de contrariedades, apenas para nos fazer sofrer, mas para nos fazer crescer, para nos fazer buscá-lo mais e mais. Então, essas correções que, se um pai na ordem natural muitas vezes priva os filhos, castiga os filhos, não por maldade, mas por entender que aquilo é necessário para o próprio crescimento e desenvolvimento do filho, para a proteção, inclusive, do próprio filho, e o pai sabe disso e ele faz não por outro motivo que não seja por amor. Imagina na ordem divina, imagina isso da parte de Deus. Da parte de Deus, assim, que não existe, se na nossa parte natural, na nossa parte humana, existe ali muitas vezes a limitação, o defeito, até mesmo o desconhecimento e até mesmo a proporcionalidade de muitas vezes o castigo por causa da limitação humana, mas para Deus isso não existe. Em Deus não existe a limitação, em Deus não existe o desconhecimento, em Deus não existe ali a desordem, né, do excesso pela desordem. Se existe um excesso em Deus, é o excesso do amor.
o excesso de Deus é só no amor. Não existe excesso na justiça, não existe excesso em outras realidades, mas sim no amor. Naquilo que pesa de bom para o homem, há excesso sim. Deus ama excessivamente o ser humano. Então, nós precisamos compreender muito isso e oferecer tudo que nos acontece, oferecer ao Senhor, unir com Ele para poder ter esse selo, ter essa união, sofrendo junto com Ele. Também para ter essa realidade de alcançar as almas. E isso vai fazendo, né? Ele fala aqui, ó. Aliás, vem tu mesma sobre a cruz, como seremos, olha só, como seremos felizes estando juntos. Quando a alma sofre e oferece, ela se une com o Senhor. E se unindo, estando juntos, mesmo sofrendo, porque não é o sofrer que torna a criatura infeliz. Então, olha só, ele repetindo, não é sofrer que faz a pessoa ser infeliz, não é o sofrimento que traz infelicidade, mas sim o sofrer a torna vitoriosa. O sofrimento torna a alma vitoriosa, gloriosa, rica, bela, a alma faz quando ela sofre com Deus, quando ela sofre em Deus, quando ela sofre com sentido, quando ela sofre com significado, ela se torna vitoriosa, gloriosa, rica, bela, feliz. Mas o que faz a alma infeliz é quando falta alguma coisa no amor, ou seja, ela sofre sem amor, ela sofre contrariada, ela sofre se rebelando, ela não aceita, ela não se resigna àquela realidade. Então, isso é que faz com que a alma seja infeliz. Então, ela vai continuar sofrendo e vai continuar infeliz. Olha só, sofrimento todos nós teremos. E muitas vezes o tempo todo. Porque a vida do Senhor sobre a terra não foi diferente. Foi sofrimento do início ao fim. Então, Ele quer comunicar conosco a sua humanidade. Então não tem como existir essa união com Deus, com Jesus, sem o sofrimento. É impossível. Essa união, ela já vem no pacote o sofrimento. Só que quando nós compreendemos essa realidade do bem que esse sofrimento contém, e não só apenas se resigna ao sofrimento, mas entende, compreende e passa a amar o que está acontecendo, por saber que ali existe um bem maior, a alma sofre feliz. A alma mesmo o mundo desmoronando externamente, diante dela as coisas estão todas, parece que está tudo desandando, mas a paz que reina nessa alma, a certeza de que ela está com o Senhor e que é o Senhor que está agindo, é o Senhor que está fazendo, ela é feliz. A gente encontra muitas almas que estão numa realidade muito triste, humanamente falando, mas são almas que vivem em paz, que são felizes, porque elas têm esse sentido, elas têm essa união com o Senhor. Mas uma alma que não tem isso, ela é infeliz, e mesmo que aparentemente essa alma não esteja passando por tribulações, não esteja passando por sofrimentos, ela é infeliz. Porque ela não encontra uma razão, inclusive para a sua própria existência, para a sua vida, para o que ela foi, né, para o que ela está aqui. Muitas vezes fica buscando, porque aí são almas que estão vazias de significado, vazias de sentido, e vai buscando no mundo, nas coisas, o preenchimento, e isso causa sofrimento. E ela é infeliz, porque ela não encontra o significado, porque ela quer buscar no mundo, nas coisas, o significado, o sentido da sua vida. E ela não está no mundo e nas coisas, nas pessoas, está em Deus. Então, compreender isso faz toda a diferença. E o sofrimento vai ser outra coisa, quando a alma entende que esse sofrimento unido com o Senhor são sofrimentos divinos, e ela é feliz porque ela
entende, compreende ali que Deus está com ela e que os sofrimentos dela não são dela em si, mas são do próprio Deus, do próprio Senhor nela. Então, que bom que o Senhor nos comunicar essa graça de compreender esses sofrimentos juntamente com Ele e ser feliz, mesmo sofrendo. No capítulo 6, 18 de abril de 1917. O voltar-se na divina vontade e fundir-se em Jesus forma benéfico orvalho sobre todas as criaturas. Estava fundindo-me em meu doce Jesus para poder difundir-me em todas as criaturas e fundi-las todas em Jesus. E eu me colocava entre as criaturas e Jesus para impedir que meu amado fosse ofendido e que as criaturas o pudessem ofender. Agora, enquanto fazia isto, disse-me: minha filha, assim que te voltas em minha vontade e te fundes em mim, assim em ti se forma um sol. Conforme vais pensando, amando, reparando, etc., se formam os raios e minha vontade como fundo se faz coroa destes raios e se forma o sol, o qual, elevando-se no ar, torna-se benéfico orvalho sobre todas as criaturas. Assim, por quanto mais vezes te fundes em mim, tantos sóis demais você vai formando. Oh, como é bonito ver estes sóis, que elevando-se, ficam unidos em meu mesmo sol e fazem chover orvalho benéfico sobre todos. Quantas graças as criaturas não recebem? Eu estou tão satisfeito e arrebatado por isso, que assim que se fundem no meu, eu levo sobre elas abundantes orvalhos de toda sorte de graças, de modo que possam formar sóis maiores, para poder derramar mais abundantemente este benéfico orvalho sobre todas as criaturas. E conforme eu me fundia, sentia chover sobre minha cabeça luz, amor, graças. Olha só, aqui o Senhor falando dessa realidade do orvalho benéfico. O que é esse orvalho benéfico? São as graças que vão sendo dispostas para as almas, de todos os tempos também, mas sobretudo dos nossos tempos, almas do presente e do futuro, alcançam também almas do passado, mas esses orvalhos como chuva mesmo, essa chuva que é tão necessária aqui mesmo, na minha região, já há alguns dias sem chuva, só prometendo, chovendo em redor em alguns dias, mas ontem à noite caiu uma chuva maravilhosa aqui na nossa localidade. Depois de alguns dias dessa secura, a chuva cai sobre a terra, trazendo essa restauração da terra. Então, quanto que isso é maravilhoso. Mas isso falando no plano humano. Mas imagina uma chuva de graça, né? A gente fala chuva de graça. E aqui o Senhor ele traz essa realidade do orvalho. Porque esse orvalho, ele é aquele orvalho que cai na noite. O orvalho ele não cai durante o dia. O orvalho cai na noite. E se a gente for pesquisar a realidade do orvalho, o que o orvalho faz na natureza, o que o orvalho faz nas plantas. Então, o quanto que esse orvalho ele é um auxílio para as plantas, benéfico para as plantas. Então, na ordem natural, mas como aqui o Senhor está falando da ordem sobrenatural, quanto que esse orvalho são graças liberadas, graças derramadas, graças que caem sobre as almas. Mas como que esses orvalhos são produzidos? Eles são produzidos através dos atos de uma alma que vive na divina vontade
esses atos que são atos divinos vão proporcionando a produção desses orvalhos para beneficiar as almas. Então ela está aqui relatando a realidade dessa fusão, quando ela estava ali se fundindo com o Senhor. E esses dias mesmo eu estava meditando a realidade dessa, né? A Luísa fala sempre de fusão, me fundindo com o santo querer, me fundindo na divina vontade. E aí me vinha, né, Senhor, me ajuda a compreender como é que é essa fusão que a Luísa fala, como que se dá isso, como que é. E aí, assim, me trouxe uma compreensão, claro que não tão abrangente quanto é de fato, mas já me ajudou bastante, me trouxe uma luz de compreensão dessa fusão que ela fala. Essa fusão é quando ela se une, ela coloca os pensamentos nos pensamentos de Deus, então ela passa a pensar com o pensamento de Deus, então ela se volta totalmente para o pensamento de Deus, para atos com Deus. Então, essa fusão é quando está unida ali com Deus, junto com Ele, tendo os pensamentos dele, fazendo os atos dele, amando com o amor dele, reparando com os próprios atos dele, fazendo tudo como sendo ele mesmo fazendo. Então, olha só, vendo aqui quando ela vai falando, ó, estava fundindo-me em meu doce Jesus para poder difundir-me. Então, primeiro se funde, se une, se torna uma coisa só, para depois difundir. O que é o difundir? É o dispersar, é o espalhar. Então, aqui também me relembra, para poder compreender também, a realidade de uma essência, de um odor que quando nós colocamos num local, ele se difunde, ou seja, ele se espalha, ele se expande, se espalha e ao redor se sente o odor. Então, tipo um óleo essencial, quando coloca no difusor, ele vai soltando as partículas e em redor, naquele ambiente, ele se sente o cheiro e se recebe os benefícios daquela difusão. O óleo foi difundido. Mas também quando se passa um perfume, onde a pessoa passou o perfume, por onde ela vai passando, se difunde aquele cheiro e as pessoas que vão, que estão próximas, sentem esse cheiro. Então, essa difusão é esse dispersar, é esse espalhar aquilo com o qual se pretende que seja difundido. É que ela está falando a realidade da divina vontade, da fusão com o querer de Deus, a alma se fundindo com o Senhor. Então, uma vez que a alma se funde, ela se une e se torna a vontade dela se torna uma com a de Deus, essa vontade fundida se difunde, se espalha, se expande para difundir. Ela fala aqui, ó, difunde-se em todas as criaturas, quer dizer, chega a todas as criaturas, ela exala para todas as criaturas, porque isso é na ordem divina. Se num perfume pessoas que estão ali por perto sentem o cheiro, mas se está um pouquinho mais distante já não sente, na divina vontade é diferente, ela chega a todas as criaturas. Essa difusão, ela se dá na eternidade, ela se dá no todo. Então é importante a gente compreender isso, que o que está na ordem natural não é a mesma coisa da ordem sobrenatural, porque no sobrenatural, no espiritual, no eterno, ele alcança tudo, alcança o todo, então alcança todas as criaturas, e no natural ele alcança só mais aqueles que têm o contato. E fundi-las todas em Jesus. Então, assim, é aquela difusão que chega nas almas para trazer essas almas para também terem essa fusão com o Senhor.
E ela se colocava no meio das criaturas para impedir que o Senhor fosse ofendido. Então ela recebia, ela ficava entre as criaturas e o Senhor para receber as ofensas, né, para que elas não pudessem ofender ao Senhor. E se ofendessem, essa ofensa passaria por ela e não chegaria diretamente no Senhor. Então, há essa união, essa fusão na divina vontade proporciona isso, que a alma seja esse meio que esse escudo para receber das outras almas aquilo que vem de mal em direção ao Senhor, passa primeiro pela alma que está na divina vontade. Então, é importante, a gente vai aprender isso, mas com mais detalhes, mas com outros trechos para frente. Então, Jesus vai dizendo: minha filha, assim que te voltas em mim, a vontade se fundes em mim. Então, se voltar na vontade de Deus, quer dizer, se fundir ali com a vontade dele, se funde com ele. E ao se fundir, assim em ti se forma um sol, quer dizer, porque o Senhor tem essa... também nós fazemos muitas vezes essa explicação do Senhor como sendo esse sol divino. E aí ele vai, olha aqui, ó, conforme vais pensando, amando, reparando, etc. Então, essa realidade dessa fusão é isso. É o pensamento em Deus, é o amor em Deus, é reparar em Deus, é fazer os atos em Deus. Então, a fusão na divina vontade é isso, é tudo que acontece com a criatura é nessa união com o Senhor. Então, não é mais a criatura pensando, não é mais a criatura amando, não é mais a criatura reparando, mas é o próprio Jesus na criatura fazendo esses atos todos. Então, essa fusão é quando a criatura está pensando, mas não é ela pensando, é Deus pensando nela. É a criatura amando, mas não é ela amando, é Deus amando nela. É a criatura reparando, mas não é ela reparando, é Deus, né, o Senhor reparando nela. Então, essa é a fusão. E aí, nisso, vai se formando os raios, né, desse sol, e minha vontade, como fundo, se faz coroa destes raios e se forma sol, o qual, elevando-se no ar, torna-se orvalho benéfico sobre todas as criaturas. Então, essa realidade dessa alma fundida com o Senhor proporciona esse orvalho para as outras almas. E assim, por quanto mais vezes te fundes em mim, tanto os sóis, demais você vai formando. Então, quanto mais a alma está fundida com o Senhor, mais orvalho ela produz, mais orvalho é produzido. E esses sóis que ele fala, ele faz essa analogia desses sóis como sendo esses orvalhos. Então, quanto mais fusão houver da vontade humana com a divina, mais orvalho benéfico vai produzir, mais almas vão ser alcançadas. Então, é tão importante, assim, nós muitas vezes não conseguimos estar o tempo todo fundido com o Senhor, mas é importante compreender que quanto mais fusão acontece, mais fusão existe, ou seja, quanto mais pensamentos de Deus, quanto mais atos de Deus, quanto mais orações de Deus, quanto mais reparações de Deus, quanto mais amor de Deus, quanto mais vai acontecer nessas realidades unidas, fundidas com o Senhor, mais almas vão sendo alcançadas. Como é bonito ver estes sóis que, elevando-se, ficam fundidos em meu mesmo sol e fazem chover orvalho benéfico sobre todos. Quantas graças as criaturas não recebem? Então, esse orvalho, essas graças que as criaturas vão recebendo, são graças de entendimento de algumas realidades da vida da própria alma, são graças, muitas vezes até mesmo de curas, mas é principalmente graças espirituais que as almas recebem. Então, se muitas vezes a gente pensa, as almas vão receber almas temporais, almas graças temporais, graças materiais, não é isso. As graças que o Senhor que vão sendo produzidas, esses orvalhos benéficos, são graças, bens espirituais. São bens de graça de conversão, graça de pensamento, de mudanças de atitude,
graças de compreensão de realidades que está acontecendo com aquelas almas. Então são inumeráveis as graças que podem chegar nas almas, e de acordo com a necessidade de cada uma. É o Senhor que vai dispor em quem, como, quando e de que forma e que graça que vai chegar, Ele que vai dispor. Só que a alma que está vivendo a divina vontade, ela simplesmente vai fazendo os atos, ela vai pensando em Deus, vai pensando os pensamentos de Deus, vai amando com Deus, vai ali fazendo, vai vivendo a sua vida, mesmo ali no seu ordinário, e é no ordinário da nossa vida, é ali naquele básico da nossa vida, fazendo isso em união com o Senhor, em fusão com o Senhor, é que vai se dando, é que vão produzindo esses orvalhos, esses sóis, esses raios que ele fala. Eu estou tão satisfeito e arrebatado por isso, que assim que se fundem no meu, eu levo sobre elas abundantes orvalhos de toda sorte de graças, de modo que possam formar sóis maiores para poder derramar mais abundantemente este orvalho sobre todas as criaturas. Então, quanto mais atos na divina vontade, mais orvalho. Então, quanto mais vezes a alma que está vivendo na divina vontade, mais atos ela vai fazendo, mais orvalho vai sendo produzido e mais abundantemente vão sendo derramados sobre as almas. Vão formando esses sóis maiores, essa quantidade maior de orvalho para alcançar as almas de todos os tempos. Então, a gente precisa compreender a importância de viver na divina vontade, de que atos na divina vontade, atos fundidos com o Senhor, e aí os nossos atos passam a ser atos dele, alcançam almas de todos os tempos e quantidade de almas que nós não podemos alcançar, a nossa compreensão não alcança, mas ele sabe. Então, olha só, quantas graças as criaturas não recebem. A gente não tem alcance da quantidade de graças que as almas vão receber, de quantas almas vão serem salvas, de quantas almas vão poder, inclusive, serem também atraídas para a divina vontade. Então, nós não temos essa dimensão, mas assim como a Luísa, conforme eu me fundia, sentia chover sobre minha cabeça luz, amor e graças. Então, que nós sejamos atraídos para fazer todos os nossos atos fundidos com o Senhor, fundindo todo o tempo que nós pudermos ter a consciência de estar fazendo algo. Então, nesse momento, fazendo essa meditação, fazendo essas leituras, a minha intenção é de estar fazendo isso na divina vontade. Então, não seriam atos meus pessoalmente, mas atos do próprio Senhor através de mim. É o Senhor usando a minha boca, meus ouvidos, a minha inteligência, as minhas mãos, os meus olhos e tudo mais em mim, usando para produzir o orvalho benéfico. Então, essa é a intenção. E a realização, tornar isso concreto, tornar isso real, é da parte dele. E eu só apenas vou fazendo, com consciência, isso que é importante, com consciência. Avançando um pouquinho mais aqui, no capítulo 7, que 2 de maio de 1917, lembrando aqui que se aproxima, nessa época, Nossa Senhora de Fátima aparece a primeira aparição dela para os pastorzinhos em 13 de maio de 1917. Então, essa realidade aqui com a Luísa está acontecendo bem próximo, aqui esses trechos aqui, escrito aqui, bem próximo dessas aparições. Então, que lindo, que importante, né? E o título é Como Jesus Morria Pouco a Pouco. Encontrando-me no meu estado habitual, estava a lamentar-me como o meu doce Jesus das suas privações, dizendo-lhe: meu amor, quem poderia pensar que a tua privação me devia custar tanto? Sinto-me morrer pouco a pouco. Cada ato meu é uma morte que sinto, porque não encontro a vida, mas morrer e viver é mais cruel ainda. Melhor, é dupla morte.
E meu amável Jesus, de carreira, veio e me disse: minha filha, ânimo e firmeza em tudo. Ou que não queres me irritar? Ou não queres me irritar? Também eu morria pouco a pouco, conforme as criaturas me ofendiam em seus passos. Eu sentia o rasgo em meus pés, mas tal acerbidade de espasmos, capazes de me dar a morte, e enquanto me sentia morrer, não morria. Conforme me ofendia com suas obras, eu sentia a morte em minhas mãos, e pelo cruel rasgo eu agonizava. Sentia-me desfalecer, mas a vontade do Pai me sustentava. Morria e não morria. Conforme as palavras más, as blasfêmias horrendas das criaturas se repercutiam em minha voz, eu me sentia sufocar, afogar, amargar a palavra e sentia a morte em minha voz, mas não morria. E meu coração dilacerado, conforme pulsava, sentia em meu coração, as vidas más, as almas que se arrancavam, e meu coração estava em contínuos dilaceramentos e lacerações. Agonizava e morria continuamente em cada criatura, em cada ofensa, não obstante o amor, o querer divino obrigava-me a viver. Eis porque de sua morte, pouco a pouco, te quero junto comigo. Quero sua companhia em minhas mortes. Não estás contente? Olha só, que importante compreender isso. A Luísa que vem, como sempre, se lamentando que estar privada do Senhor é como morrer, mas sem morrer. Tão interessante, né? É aquela morte que chega, mas não mata, que não liquida, que não acaba com a fatura. Aí o Senhor vem dizendo para ela: minha filha, ânimo, coragem, firmeza. Não, né? Ou o quê? Não quer me irritar? Quer me irritar, né? Quer dizer, quer me afrontar? Aí ele vai dizendo: também eu morria pouco a pouco, conforme as criaturas me ofendiam em seus passos. Eu senti o rasgo em meus pés, mas com tal acerbidade de espasmos, capazes de me dar a morte, e enquanto me sentia morrer, não morria. Então, olha só, ele vai relatar aqui o que as almas faziam em relação ao caminhar, aos passos, aos pensamentos, às obras, às batidas do coração, às palavras horrendas, blasfêmias e tudo mais, em tudo que as almas faziam e davam morte ao Senhor. Então, se elas caminhavam, é como se elas rasgassem os pés de Jesus. Se elas falavam, por proferirem palavras blasfêmicas, palavras blasfemas, horrendas, faziam com que dassem morte à voz de Jesus, fazia ele se sufocar, ele amargar, a voz dele ser calada. Conforme as almas obravam, ou seja, faziam atos, dava morte às mãos dele, dava rasgo nas mãos dele. Conforme as almas iam aqui com o coração batendo, mas pensando coisas que estavam fora, iam ali fazendo esses rasgos no coração do Senhor, porque ofendiam ele. Mas o amor, a divina vontade, olha só, o divino querer obrigava-me a viver. Então, tudo isso que as almas faziam e fazem com o Senhor dá para ele morte, mas ele não morre, porque o divino querer não deixa. Então, ele falando aqui, relatando essa realidade lá quando ele esteve sobre a terra, porque ele refez, né? Ele viveu a vida de todos nós. E imagina, viver a vida, né? Jesus viveu a vida de cada um de nós, ele passou pela vida de cada um de nós, ele viveu todos os nossos atos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos,
toda a nossa realidade de vida de cada um de nós, todos os seres humanos, o Senhor viveu durante o tempo que ele esteve sobre a terra. Então imagina ali, ele ao mesmo tempo que ele vivia a vida de uma alma, né, boa, uma alma que viveu em santidade, mas ele viveu também a vida de um pecador, de um obstinado, de um condenado. Ele também viveu. E aí imagina todo esse sofrimento, ele assumindo nos pés, nas mãos, no pensamento, nas palavras, nos ouvidos, em todo o seu ser, esses sofrimentos que advinham dessas almas, de acordo com o que elas pensavam, de acordo com o que elas faziam, de acordo com o que elas caminhavam, de acordo com o que elas pensam, toda essa realidade da alma, tudo ele recebia, tudo se refletia nele, tudo ele de forma real, ele existia nele. Então, assim, não falando assim das almas, assim, mas a minha alma também inclusa nessa realidade de tudo que eu fiz, de tudo que eu vivi, de tudo que eu falei, de tudo que eu pensei, o Senhor recebeu isso, ele viveu isso. Então, o quanto que eu o ofendi, o quanto que eu dei de morte para ele, o quanto de rasgo, o quanto de acerbidades de dor, de dar morte para ele, eu proporcionei na vida dele, a ele. Mas ele não morreu, porque o amor, o divino querer, a divina vontade, o Pai não deixou, não permitiu que ele morresse. Ele chegava até ali, né, para morrer por causa dessas realidades do sofrimento, mas não terminava, não concluía chegando da cauda da vida, porque o Deus não permitia, o querer divino não deixava, e ele continuava vivendo para continuar sofrendo. Então, o que a Luísa vem se lamentando é que aquele sofrimento é como se ela estivesse morrendo, mas ela não morria. Mas aí o Senhor vai falar, mas eu passei por isso, por que você não pode passar? É claro que a proporção, a gente entende que a proporção não se compara, porque somos criaturas, mas ele nos comunica. A alma que vai vivendo na divina vontade, vai entendendo, vai compreendendo e aceita viver fundida com o Senhor, a alma vai receber essas mortes também, mas sem morrer. A Luísa passou por muito sofrimento, ela viveu muitas mortes sem morrer, porque ela estava vivendo uma vida do Senhor. Era o Senhor que estava vivendo a vida nela. Então ela passou por muitas coisas, mas muitas vezes ela, às vezes, né, não sei, às vezes esquecia, ou até mesmo porque muitas vezes vem com esses questionamentos, com essas lamentações para proporcionar ao Senhor trazer o conhecimento, trazer a informação e ir revelando o que ele queria acerca daquilo que ela estava relatando da parte dela. Então, se o conhecimento agora ele vem esclarecendo, é porque houve ali algo que abriu esse espaço para trazer essa informação, esse conhecimento. Então, isso também é importante a gente compreender. Então, uma vez que nós entendemos a importância de estar fundido com o Senhor, vamos compreender sim que os sofrimentos vão nos chegar, e muitas vezes parece que a gente vai morrer, parece que a gente vai sucumbir, parece que a gente não vai aguentar, mas ele não vai deixar que a gente morra, que ele vai, porque ele em nós vai fazer com que a gente resista e passe por aquilo. Daqui a pouco vem outra circunstância, vem outra realidade, assim vai indo, porque a nossa vida unida, né, essa vida de difusão com o Senhor, é essa vida de sofrimento mesmo, porque nós estamos ainda vivendo sobre a terra, e a vida sobre a terra não é uma vida de flores como muita gente acha. Muita gente pensa que viver aqui na terra é aproveitar das coisas que o mundo oferece, aproveitar a vida. Eu vou aproveitar a vida enquanto eu estou vivo, porque depois que eu morrer já não tem mais como. Meu Deus, quanta ignorância. Senhor, quanto fechamento. Senhor, quanta falta de luz, de entendimento, que essa vida aqui não é para aproveitar, mas é uma vida de dar espaço para Deus viver, para Deus agir, para Deus reinar,
para Deus realizar a sua obra em nós, através de nós. A nossa felicidade não está nesse tempo, a nossa felicidade não está nessa vida, a nossa felicidade não está nesse mundo. A nossa felicidade está na eternidade, junto com Deus. Então, se a gente compreende que nesse tempo aqui é um tempo de trabalho, é um tempo de produção, como no texto passado fala dos orvalhos, produzir orvalhos benéficos, os atos na divina vontade produzem orvalhos benéficos para alcançar as outras almas. Então, pensar que a nossa vida sobre a terra é uma vida de trabalho, é uma vida de exercício, é uma vida ascética mesmo, mas não no sentido ascético de praticar atos virtuosos, não, mas é estar para Deus, ser para Deus, viver, Deus fazer, Deus realizar, Deus produzir, Deus construir, Deus criar através de nós. Então não é aproveitar essa vida que nesse tempo nós recebemos essa graça de estarmos nesse tempo, nesse mundo, nesse plano material, para sermos esses espaços de ação da divina vontade no mundo e na eternidade. Esse espaço de vida de Deus através de nós, em nós, para nós mesmos e para os outros. Então, aproveitar a vida aqui, nós podemos sim aproveitar contemplando a criação, contemplando tudo que Deus fez, tudo que Deus faz, os bens que Ele nos proporciona, que Ele nos dá, que Ele nos doa, que é a própria vida, é o respiro, é o batimento, as palavras, o entendimento, a audição, os sentidos que nós temos, as capacidades que Ele nos dá, todos os bens que Ele nos presenteia, as realidades realidades até mesmo sobrenaturais que nós vamos contemplando acontecendo na nossa vida também. Então é uma vida que nós vamos observando a vida de Deus em nós. Então a nossa vida aqui, se a gente compreender isso, ela passa a ter um outro valor, um outro significado, porque como fala no livro do céu, é o chamado das criaturas à ordem, ao seu posto e a finalidade para a qual foram criadas. Se nós compreendermos que a finalidade de nós existirmos é para Deus, é para ser para Deus, e Ele viver em nós, não é nós que vivemos, é Ele que vive em nós, nós somos apenas esse espaço, porque nós somos criaturas, nós fomos criados, nós não existimos por conta própria. Nós não podemos querer assumir, sermos Deus de nós mesmos, sermos donos de nós mesmos e das coisas e das pessoas, das realidades, de tudo mais. Nós somos apenas criaturas mais que especiais, porque somos essas criaturas que Deus pensou, que Deus sonhou, que Deus projetou, que Deus planejou para ser esse espaço dele viver, dele obrar, dele criar, dele reinar, dele existir nesse plano. Então somos para ele. Então se a gente compreende que nós não somos para nós nem para os outros, mas nós somos para Deus, e a partir disso é que as outras realidades acontecem, a partir disso é que as demais coisas existem. Então uma realidade familiar, ela existe, né? Se ela existe e nós temos esse conhecimento de que nós somos ali, né? Somos para Deus. Então numa casa eu sou esposa, mas eu sou uma esposa conforme o coração de Deus. Então é Deus sendo essa esposa através de mim, sendo filha, sendo mãe, sendo profissional ou sendo simplesmente uma dona de casa, não importa o que eu faça, mas sabendo que eu estou ali para Deus, é a vida dele acontecendo na minha vida. Então independe das pessoas que convivem comigo, das circunstâncias que me advêm, de como que eu vivo, da realidade se eu vivo numa realidade de muita privação material ou se eu vivo numa realidade de conforto, isso não é importante,
porque não se trata da minha vida, mas é a vida dele através de mim, acontecendo através de mim. Então, se eu entendo isso, eu não vou desperdiçar esse tempo, eu não vou desperdiçar essa vida, esse presente, esse dom que ele me deu, querendo aproveitar o mundo, querendo aproveitar as criaturas, fazendo o que me dá na telha, curtindo, como muitas pessoas pensam apenas nisso, curtir, curtir, curtir. A vida na Terra é para curtir, não é. A vida na Terra é uma vida de trabalho, é uma vida de exercício, é uma vida de construção. Depois sim, mas mesmo assim, sendo uma vida de exercício, de trabalho, de construção, isso não significa que a gente não vai aproveitar, porque é aí que a gente aproveita de forma plena as circunstâncias, as realidades que tem, as pessoas que estão conosco, é aí que nós somos mais plenos. Uma vez que nós entendemos isso e damos esse espaço para Deus viver, todos os nossos relacionamentos eles vão acontecer em plenitude. As coisas que nós fazemos, as coisas que nós pensamos, todas as realidades que nos cercam vão ser de forma plenas, não vão ser fragmentadas, não vão ser desconstruídas, não vão ser desordenadas, como muitas vezes, na maioria das vezes relacionamentos desordenados, profissionais desordenados, famílias desordenadas, comunidades, toda essa realidade, não só material, mas espiritual, desordenada nas criaturas, porque elas estão fora do querer de Deus, estão fora da divina vontade, estão com esse elo quebrado. Então, o que o Senhor mais quer nesse tempo é restaurar esses elos, essas comunicações, e o maior número possível de almas unidas com Ele, fundidas com Ele, dando esse espaço de vida para Ele. Então, compreender isso faz toda a diferença. E aí, toda essa realidade dos sofrimentos que os seres humanos vai proporcionando para o Senhor na sua humanidade, vão sendo amenizadas. Então, é importante a gente compreender isso. E é um texto maravilhoso para a gente realmente se deleitar com ele, rezar muito com ele, meditar muito a respeito de tudo que ele vai falando. Nossa, tem muita riqueza de informação aqui. Mas que realmente o Senhor possa não desistir de nós, estar sempre conosco, nos proporcionando esses conhecimentos novos, esses conhecimentos, muitos, a maioria deles inéditos, para que a gente possa ir avançando, né, nesse espaço de dar para Ele a nossa vida, nesse espaço dele existir em nós. Então, muito obrigada, Senhor, por mais um dia, por mais essa oportunidade, por nos proporcionar, nos permitir viver mais um dia, e que a minha vida e que a nossa vida possa ser para vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre seja louvado. Estivemos e continuaremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat.